Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Apanhe a sua Bíblia, por gentileza, e abra-na no Evangelho de João, no capítulo de número 6, e o versículo de número 9. Evangelho de João, capítulo de número 6, e o versículo de número 9, para que possamos extrair deste texto bíblico a palavra que de Deus recebi para nós outros nesta noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 6, e o versículo de número 9, para a nossa leitura inicial na palavra desta noite. A palavra de Deus nos diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Eu gostaria que você repetisse a parte até a palavra peixinhos. 1, 2, 3. Uma vez mais. Amém. Sentem-se em nome de Jesus. Nós queremos uma vez mais fazer notória a nossa gratidão pelo privilégio que Deus nos deu de estarmos entre os irmãos, para nestas 2 noites sermos portador de uma palavra da parte de Deus ao coração da igreja aqui reunida neste santuário. Deus continue abençoando o ministério do pastor Antônio, presidente desta obra, que coroe seu ministério com renovo, com graça, com unção, com salvação de almas, restauração de vidas, e que um grande avivamento continue acontecendo nesta igreja e nas congregações a ela ligadas, e que o nome do Senhor sobretudo seja glorificado. Deus abençoe Samuel Segantini, que é o presidente da Umadsan, e que fez os contatos para que aqui estivéssemos nesta oportunidade. Deus abençoe grandissimamente este jovem que inicia um belíssimo ministério, e certamente Deus o levará a galgar espaços cada vez maiores dentro daquilo que Deus tem projetado para a sua vida e para o seu ministério. Deus o abençoe ricamente. Ao Lidiomar, Deus te abençoe pela indicação do nosso nome, ele que é proveniente do estado de Rondônia e trouxe o nosso nome para cá, e eu louvo a Deus pelo carinho, pelo afeto, pela consideração. Ao Gladstone, que fez o transporte, nos buscou em Vitória e fez de tudo para nos sugar teologicamente na viagem, e deu tudo certo. Deus abençoe grandemente este moço pelo carinho com que nos atendeu nestes dias em que aqui estivemos entre os irmãos. Retorno ainda esta madrugada. O meu voo sai de Vitória às 7 horas da manhã, e
chegaremos em casa por volta da 1h da tarde amanhã, e as líderes do ministério já nos aguardam grandemente. E ontem à noite, enquanto jantava, a notícia de que na noite de sexta assaltaram a nossa igreja em Candeias do Jamari, e nós estamos aqui bastante preocupados com a situação que a nossa igreja foi submetida. Oreis por nós, oreis pela igreja do Senhor que está em Candeias do Jamari. É uma cidade pequena de aproximadamente 20 a 25 mil habitantes e que está a apenas 20 quilômetros da capital do estado de Rondônia, a cidade de Porto Velho. Então, Candeias do Jamari, por ser uma cidade pequena, torna-se uma cidade dormitório, ou seja, todos os seus habitantes trabalham quase que na sua totalidade na cidade de Porto Velho e residem ali em Candeias do Jamari. E Deus tem nos levado há poucos meses para este lugar e estamos trabalhando, e a igreja experimenta um vertiginoso e prodigioso avivamento, aonde o nome do Senhor tem sido sobretudo glorificado. Orem pelo nosso ministério, orem pela minha família, minha esposa Rosângela, meus filhos Andressa e André, e pela igreja que temos a honra de pastorear, que é a igreja do Senhor, como disse, na pequena cidade de Candeias do Jamari. O estado de Rondônia é um estado abençoado, e onde 45% da população é evangélica, e desses 80% são membros da Assembleia de Deus naquele estado, aonde trabalham para o Senhor Jesus de uma forma muito especial. Orem para que o evangelho continue crescendo naquele estado. Existem muitos desafios. Nosso estado é, pela distância da capital federal, ele acaba sendo esquecido pelo poder público. Então as estradas são precárias, a educação é ruim, a saúde pública é uma calamidade, mas o evangelho de Jesus está crescendo por aquela região, em nome do Senhor Jesus. Nós assumimos a liderança da igreja, substituindo um pastor que, com a idade muito avançada e a saúde debilitada, não pôde continuar. E na correria para conhecer o nosso campo de trabalho, descobrimos, numa distância a 70 quilômetros da nossa sede, uma congregação onde o ministério nem tinha conhecimento da existência desta congregação. Os irmãos se mudaram para esta localidade, para este lugar, onde o INCRA fez o assentamento de algumas terras, e eles foram para desbravar, e lá roçaram um pedaço de terra, ergueram 4 paredes, cobriram e fizeram ali os cultos. A energia elétrica não chega, e os irmãos não têm piso, é um chão batido. As frestas das paredes que eles levantaram são grandes, muito grotescas, e todo domingo à tarde eles se reúnem neste casebre, nesta choupana, aonde temos uma congregação para adorar a Deus. E eu estive num culto há um mês atrás nesta congregação, em um sábado à tarde, e tínhamos ali mais de 40 pessoas no meio do mato, naquele chão batido, glorificando e adorando o Senhor Jesus de uma forma muito especial. Orem pelo trabalho de Deus naquela região. Orem para que Deus nos dê recursos. Ore para que Deus nos dê obreiros para a sua seara. Ore para que Deus nos dê condições de continuarmos fazendo o trabalho do Senhor Jesus naquele lugar. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a bela cidade de São Mateus.
Deus abençoe. Vocês estão de parabéns por morarem num lugar tão agradável, tão aprazível. Deus abençoe ricamente. Hoje à tarde, o Gladstone e o Samuel me levaram para conhecer uma parte da cidade, das praias. Deus abençoe vocês por estar num território tão abençoado e tão belo. E que vocês possam ser gratos a Deus a cada dia, por congregarem numa igreja tão linda, tão bela, tão espaçosa, que dignifica e adora o precioso nome do nosso Deus, que está nos céus. Deus a abençoe. Amados, há uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração, e ela está inserida neste texto. Ontem à noite, mediante a graça e unicamente pela graça de Deus, nós ministramos a palavra, vinculando-a na história de José, baseando-nos em Gênesis, no capítulo de número 32, onde o Senhor pergunta a Jacó: quem é você? E Deus ontem nos levou a descobrir quem nós somos mediante o seu projeto e a sua orientação. E o mais interessante foi que ao final da ministração, sem nenhuma espécie de apelo específico para tal, sem forçarmos e sem nenhuma chantagem emocional, vidas saíram dos lugares e vieram à frente entregar-se para Cristo e glorificaram ao Senhor Jesus desta forma. Esta noite, Deus me leva para um texto super, hiper, mega conhecido. Um texto bastante ministrado. É a história da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus parte para o outro lado do mar da Galileia, e ali uma grande multidão segue atrás dos sinais que ele operava sobre os enfermos. E quando Jesus começa a ensinar-lhes, a hora se avança, a multidão é imensa. O evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e também o evangelista João narram esta história, sendo que nos outros evangelhos, inclusive neste, fala-se que apenas homens eram, no montante de quase 5.000 homens que ali estavam reunidos, e Jesus desafia os seus discípulos para que dessem de comer aquela multidão. Mas alguém está preocupado, porque não há onde comprar pão para aquela multidão. A hora já é avançada, o lugar é deserto, e mesmo se fosse na cidade, não haveria condições e nem lugar para comprar pão para tanta gente. E além disso, os recursos financeiros disponíveis era pequeno demais. E no meio deste desafio, André, irmão de Pedro, traz a Jesus um rapaz e coloca diante de Jesus e solta a frase: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas imediatamente após a expressão de descoberta, o evangelista João registra que André formula uma pergunta cheia de dúvidas: mas o que é isso para tanta gente? Bem, esta é uma ação milagrosa de Cristo. Vocês conhecem a história. O Senhor a manda sentar-se, separam as pessoas em pequenos grupos, dá graças ao Pai e manda os discípulos repartir. E a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram, e ao final
sobrou 12 cestos cheios de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido, registra o evangelista João. A ação dos discípulos nessa perícope do evangelho, ela é marcada pelas insolúveis dificuldades levantadas por Filipe e pela descoberta seguida de um desencanto por parte de André. Você já ouviu falar do desafio? Você já ouviu mensagens enfatizando o avançado do horário? Você já ouviu mensagens enfatizando a ação milagrosa de Jesus? Você já ouviu mensagens até mesmo sobre os 12 cestos que sobraram? Mas eu duvido muito que você algum dia parou para meditar sobre este rapaz, sobre este menino, sobre a ação dele, sobre a personalidade dele e a contribuição que ele realiza para que um milagre possa acontecer naquele dia, naquela margem da Galileia. A partir do jovem que André descobriu, nós vamos fazer algumas importantes considerações para nossa reflexão esta noite. Este jovem faz todo o diferencial neste milagre. Este rapaz faz toda a diferença neste texto. É através dele, é por ele, ou melhor, por causa dele, que há uma matéria-prima para que um milagre aconteça na vida daquela multidão ali presente naquele dia. Mas permitam-me apontar para os senhores e senhoras que me ouvem aqui esta noite e que estão me acompanhando pelo sistema de transmissão online aqui da Igreja do Senhor em São Mateus, que este rapaz, ele não tinha muitos qualificativos. O texto, nestas pequenas palavras, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E a pergunta que faz a seguir: mas que é isso para tantos? Vai nos dar o embasamento, vai nos mostrar algumas questões que aparecem aí no versículo 9, que me mostram, que me norteiam, que dirigem para mim, que apontam para nós hoje exatamente alguns elementos que desfavorecem esse rapaz, que desfavorecem a ação deste rapaz, que desfavorecem a performance desse rapaz, que não trazem a este rapaz nenhuma qualificação necessária. O primeiro elemento, para você que quer tomar nota, a mensagem desta noite tem por base um anônimo no meio da multidão. E o primeiro tópico da palavra são elementos que desqualificam a ação deste rapaz. E o primeiro elemento que desqualifica este rapaz é o elemento da anonimidade. Eu repito, o primeiro elemento que desqualifica este rapaz é o elemento da anonimidade. Em uma sociedade aonde o nome era tão importante, aonde o nome era supervalorizado, para a sociedade judaica, o nome se tratava da questão de identidade pessoal e familiar. O nome tinha uma junção de grande importância.
tudo que se fazia fazer, ou que se ia fazer para o judeu, tinha que se registrar o nome. O nome é tão importante que de Gênesis a João, você vai encontrar narrativas de genealogias. O nome é tão importante para o judeu, que há capítulos chatos, há capítulos bíblicos tão enfadonhos, que é fulano gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou Epaminondas, que nasceu Epafrodito, que veio não sei o que, e você fica perdido no meio daquilo, como quem diz: por que que isto é importante para mim? Isto não é importante para você, é importante para o judeu. O judeu valoriza nomes. Agora, no meio de uma sociedade que valoriza nome, nas 4 narrativas bíblicas, onde esse evento é narrado e mencionado, o nome deste rapaz não aparece. O nome deste rapaz não é mencionado. Ele figura só como mais um desconhecido no meio da multidão. Ele é alguém desapercebido. Ninguém sabe o seu nome, ninguém sabe a sua história, ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe quem é a sua família, ninguém sabe da que tribo ou de que tribo ele vem. Ele é um anônimo. E aí eu vou fazer coro e voz com Abraham Lincoln, porque Abraham Lincoln disse acertadamente uma certa vez que Deus gosta muito de pessoas anônimas, porque fez muitas delas. Você não entendeu? Eu vou repetir. Deus gosta muito de pessoas anônimas, pois Ele criou, fez, fabricou muitas destas pessoas. O que eu estou tentando te dizer, que apesar de você ser um anônimo, apesar da liderança não saber sequer o seu nome, muito menos o seu endereço, o que eu estou tentando te dizer no início desta ministração é que apesar de você entrar e sair daqui e ninguém aqui sequer te conhecer pelo nome, há um Deus do céu que já te enxergou, que já te viu, que já te contemplou, que já te observou. E eu vou dizer com todas as letras, que pode ser que para o seu colega da direita e para o seu amigo da esquerda, você não possua nenhuma importância, mas o Deus do céu está te vendo e está dizendo: te vi, te escolhi, te chamei, te capacitarei e te encherei do meu Espírito. Você pode dar glória, dê glória ao nome de Jesus esta noite. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Robagachorebagaia. Eu estou sentindo que Deus está começando a transformar este culto em um culto de chamada. Eu estou percebendo e recebendo autoridade que este encerramento de congresso é um despertar de vocações. Você não é filho de fulano de tal, mas Deus te viu. Você, você não pertence a nenhuma família importante da sociedade do Espírito Santo, e nem de São Mateus, mas o Senhor do universo te enxergou. Arrebogodoia, arrebagal, esseia,
Aleluia, aleluia, aleluia. O segundo elemento que desqualificava este rapaz é o que aparece no texto. Está aqui um rapaz. A palavra rapaz, no original grego do Novo Testamento, é paidaron. Paidaron no grego significa adolescente. Um rapazinho entre 13 e 17 anos de idade. E aqui o que o desqualificava era o elemento da pouca idade. Em uma sociedade onde a grande valorização era os anciões, esse rapaz era enxergado como potencial do futuro. Esse rapaz, deixa eu usar um linguajar que nós entendemos bem, era visto como a igreja do amanhã. Pouca expectativa se lançava sobre o seu presente, porque ele tinha pouca idade, estava em uma condição etária desfavorável. Mas o que esta sociedade não descobriu é que o mesmo Deus que usava Ana com 80 anos no templo, que levantou Moisés com 80 anos, é o mesmo Deus que unge Davi com 16, que coloca Joás com 8 e que coloca Josias com 6 no trono. Porque para Deus, se tu não der glória, a gente começa a pregar do início. Porque para Deus o que importa não é a idade, para Deus o que importa é a disponibilidade. Para Deus, eu vou de novo. Para Deus, o que importa não é a sua idade. Para Deus, o que importa é se você está disponível. Quem pode glorificar? Quem pode dizer eis-me aqui? Quem pode dizer conta comigo? Quem pode, já entendendo a direção e o norte da mensagem, já ir fazendo a sua entrega para Deus esta noite? Quem é que pode levantar a mão para adorar? Orabacalamacheia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se não bastasse isso, pastor Antônio, há um terceiro elemento. É o elemento da classe social baixa. Pastor, isso também está no texto, está no texto. Ele é anônimo, está no texto. Ele é de pouca idade, está no texto. E ele é de classe social baixa, aonde que está escrito que ele é pobre no texto? O lanche que ele traz é comida de pobre. O texto diz assim: está aqui um rapaz, eu me amarro na Bíblia, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Cevada a farinha de cevada era diferente, ou é diferente, como todos nós sabemos, da farinha de trigo. Mas a farinha de trigo para o judeu era muito cara. Então o pobre que não tinha condição de fazer e de comprar farinha de trigo para fazer pão, comprava a farinha de cevada, que era praticamente a metade do preço, e fazia pão com farinha de cevada. Esse peixe, no grego, é um peixe chamado opsarion, algo muito parecido com a nossa sardinha, um peixe pequeno. E os pobres pescavam ou pegavam isso nos restos da pescaria ao redor do mar da Galileia, fritavam e faziam sanduichinho de pão de cevada com opsarion. Sanduíche pequeno, era comida de pobre, classe baixa, inferior. Mas aí o texto vai dizer que Deus não escolhe os grandes. Alamassuia.
O texto vai dizer que Deus não vai escolher alguém do palácio. O texto vai nos dizer que Deus vai lá na periferia e escolhe quem Ele quer. Aliás, é bom que se diga, que aquela multidão não espera nada daquele rapaz, porque ele é pobre. Você não entendeu? Eu vou de novo. Aquela multidão não espera nada daquele rapaz, porque ele é pobre. Agora, para você dar glória a Deus misturado com aleluias e línguas estranhas, que é a marca da Assembleia de Deus, mas foi a merenda do pobre que alimentou a multidão. Diga para o colega que está do seu lado: para muita gente você não tem nada, mas é a tua merenda que vai saciar a fome de muita gente. Arabacalabahai, arabagai, arabacanaraia, arabacamanaraçoia, rabagaia, nagaceia, aleluia. Aleluia, aleluia. Mas deixa eu ir para frente, porque eu quero ser prudente com o horário, porque eu estou muito afim de voltar uma segunda vez aqui. E eu aprendi que a gente tem que falar pouco para falar bastante. Então vamos para frente. Há um outro elemento que também desqualifica esse rapaz. Ele é anônimo, o que ele tem é alimento de pobre, ele não tem idade, e ainda o que ele tem é insuficiente. Aos olhos da maioria, o que ele tem é ineficaz. O rótulo que se conferem a ele é que ele é insuficiente, ineficaz, porque todos acreditavam que para nada adiantava tão pouco, quando se necessitava resolver um problema significativamente maior. Mas apesar de estar em condição absolutamente desfavorável, esse jovem me ensina algumas lições a saber. Em primeiro lugar, ele me ensina a lição da prevenção, porque esse rapaz aprendeu a ler necessidades futuras e assim estabeleceu a sua provisão. Maninha, eu estou indo assistir Jesus pregar, e quando a gente vai ver Jesus pregar, as palavras dele são tão poderosas que ninguém nunca falou como ele, que a hora avança, e quando ele termina está tarde, e aí que a gente sente fome. Prepara a merenda, porque eu vou levar lanche. No meio daquela multidão, tudo que se tem é o que aquele rapaz havia trazido de casa, porque ele fora o único que havia se prevenido. Deus do céu, aleluia, aleluia, aleluia. Há uma outra lição que eu aprendo com esse rapaz. Com ele a gente aprende a lição da grandeza da humildade, com a qual se subjuga o egoísmo, porque por direito ele poderia ter recusado entregar o pão e o peixe, porque desprecavidos eram os demais, desprevenidos e despreparados eram os outros, não ele.
O lanche é meu, mamãe mandou para mim, mas ele humildemente entrega. Se Jesus está precisando, e só o que tem é o que eu tenho, então está aqui Jesus na... Rabagaia, arabagaçaia, aleluia. Ele entrega para Jesus tudo aquilo que tem. Ele não contesta, ele não esperneia, ele não quer saber se vai ter retorno, não quer saber se vai ter juros, não pergunta sobre correção monetária, não pergunta onde vai morar, que salário vai receber. Ele só diz: se Jesus está pedindo, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Se é Ele quem está pedindo, está tudo nas mãos dEle. Quem pode dar glória ao Senhor? O que é mais interessante é que esse texto e esse rapaz, com a sua ação, irmão, eu gostaria muito que você glorificasse a Deus com essa. É que por meio da ação desse rapaz, a gente entende que Deus não se impressiona com a grandeza daquilo que nós entregamos, mas que Ele se agrada quando entregamos o nosso tudo. Eu vou falar só palmar de sangue, porque parece que o glória maior foi aqui. Deus não se impressiona com a grandeza do que nós entregamos, mas Ele fica muito satisfeito quando a gente entrega o nosso tudo. Tem gente achando que Deus se importa com quantidade. Tem gente achando que Deus está interessado em receber grandezas. E nesta noite de encerramento deste congresso, Deus está dizendo: o que você tem de grande não me impressiona, porque de grandeza eu entendo. Agora eu me agrado quando você entrega tudo. Rabacalamassuia, rabacalamashorebederavanaia, rabacanda lamandaraceia. Eu estou sentindo Jesus aqui. Luribicai, rabacalamassou. Eu estou sentindo Jesus aqui. Alabracévia, agamacei, alamachuribicandaramasceia. Deixa eu ver se você está me acompanhando na reflexão. Esse rapaz tem quantos pães? Quantos peixinhos? Pães são quantos? Peixinhos? 5 mais 2? 5 mais 2? 7. Para nós é apenas um número qualquer. Mas quando a gente lê a Bíblia, irmão, essa é forte. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender que a Bíblia foi escrita com uma mente hebraica. A gente tem que entender que a Bíblia foi escrita numa cultura diferente da nossa. E quando a Bíblia foi escrita, o judeu, ele tem um negócio com o número 7 que é extraordinário. Porque o número 7 na cabeça do judeu significa a perfeição de Deus.
E quando se totaliza qualquer coisa em soma, que se totaliza o 7, para os judeus significa que aquilo que está totalizando o 7 é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para o momento. Você não entendeu? Eu explico. Quem sabe no meio daquela multidão tem algum empresário dizendo assim: eu vou hoje para um buffet, vou sair daqui, a gente vai num rodízio de massas, ou vai lá num negócio de frutos do mar, e eu vou gastar algum dinheiro com essa provisão, porque eu estou com desejo, vontade de comer filé mignon, estou querendo uma picanha. Esse discurso de Jesus me deu fome de picanha. Quem sabe outro dizia: já que nós estamos à beira-mar, a gente vai passar num restaurante e pedir um salmão grelhado. Ai, mistério. Uma anchova ao molho de camarão. Aí o Senhor Jesus olha e diz: não tem anchova, não tem salmão, não tem picanha. É pãozinho de cevada com peixe frito. Pastor, eu não entendi. Você está aí reclamando e dizendo: por que não convidaram o pregador fulano de tal? A exegese era outra, a hermenêutica era mais bem aplicada. Ele teria assim uns pulinhos, uns gritinhos, e a gente ia tudo ficar no manto. Por que não convidou? Acontece que hoje nesse congresso o que Deus queria era pãozinho de cevada. Você que está me julgando desde ontem à noite, porque você é detentor de um monte de certificado, essa tua picanha vai ficar no freezer, porque o que Deus queria era pãozinho de cevada com peixe. Um dia eu fui pregar num lugar, gente, e chegou no final, me levaram num negócio chique demais, que a minha pobreza ficou humilhada. Um negócio muito chique. É aqueles pratos que vem com nome que você não sabe o que é, e com vergonha, porque você é pobre, você tem vergonha de perguntar o que vem. E aí vem um prato que custa isso e nele está isso. E aí o pastor que me levava dizia: esse aqui é o melhor restaurante da região. Esse aqui, a gente faz questão de trazer os pregadores aqui. Eu digo: é, pastor? É. E eu comia aquele negocinho com vontade de querer mais, mas com vergonha, com uma fome. Fui para o hotel, o prato chique não me alimentou. Cheguei no hotel, quando o carro do pastor virou a esquina, eu olhei que tinha uma lanchonete. E eu disse: meu filho, prepara um sanduíche com tudo que tem direito. Você ainda não entendeu? Tem hora que o que é bom demais não alimenta, mas o que alimenta é pãozinho de cevada com peixe. Carabacalamai. E eu vou profetizar que Deus vai levantar jovens com peixe de cevada, com pão de cevada e peixe frito, e que gente de anel vai ficar de boca aberta. Recebe! Alamacei.
Recamanduria camarra sotequeia. Rabacalamassore benecalamai. Jogue a mão para cima e adora Jesus. Para a gente concluir, sabe o que eu mais me amarro nesse texto tudo? É que Deus usa aquilo e aqueles que aos olhos da maioria soam como descartáveis. Para a maioria diz, não é nada para tanta gente. Pão de cevada com peixe frito, não tem outra coisa para alimentar a multidão. Para a maioria é descartável. Para a maioria é para jogar no lixo. Aí Deus olha e diz, é descartável para os outros, mas para mim é útil. Não, eu vou de novo. Deus olha e diz assim, é para jogar fora na mente dos outros, mas para mim me serve. Me serve. Me serve. Me serve. Pelos olhos da maioria você não estaria aqui, mas Deus olhou e diz, me serve. Pelos olhos da maioria você não cantaria, mas Deus olhou e diz, me serve. Pelos olhos da maioria você não pregaria, mas Deus olhou e diz, me serve. Eu deixei escapar numa palavra há minutos atrás, que Deus não se impressiona com a grandeza daquilo que a gente entrega, mas sim quando a gente entrega o nosso tudo. Há alguns anos atrás, 1986, quem de vocês aí nasceu nesse ano? Ninguém aqui não, claro, já faz 30 anos. Quem nasceu em 86? Tem algumas mãos aí. Na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina. Um garotinho de 7 anos está começando a estudar. E naquele tempo, pastor Antônio, já nas primeiras semanas de aula, chamavam um médico para examinar a criança e dar um atestado para a criança participar de educação física. A escola chamou um médico chamado Dr. Oscar Leitão Filho. E quando o doutor Oscar Leitão Filho examinou esse menino, mandou um bilhete convocando os pais à escola. Os pais vieram até a escola, o médico explicou para os pais a sua dúvida, a questão que ele tinha percebido na criança, e encaminhou a criança para um cardiologista. O cardiologista fez toda a série de exames avançados para a época e percebeu que a criança sofria de um problema no coração que fazia com que ele crescesse e o coração continuava como de um bebê de 2 anos, de forma que o corpo ia crescendo, mas o coração não tinha força para bombear o sangue para o corpo. E o médico disse: nós vamos fazer uma programação de medicamentos, tentando prolongar a vida dele até os 15 anos de idade.
ele não vai viver mais do que isso. Mesmo com todo o tratamento, nós não conseguimos nem fazer absolutamente nada por ele, apenas prolongar a vida até os 15 anos. Os pais ficaram desolados, eram crentes da Assembleia de Deus em Blumenau, no estado de Santa Catarina. Os pais ficaram aflitos. O filho primogênito estava com os dias contados para a morte. Passou-se o tempo, o menino foi submetido a tratamentos semanais no centro cardiológico de um hospital da região, e a família continuou carregando aquele sofrimento. Uma família pobre, mas tão pobre que os pobres chamavam eles de pobre, de tão pobre que eles eram. Numa manhã de domingo, para resumir, um culto de congresso missionário, na igreja central, na cidade de Blumenau. 2 missionários nativos da Angola vieram e pregaram naquela manhã. Eles falavam em um dialeto de uma das tribos, e um outro missionário brasileiro que servia na Angola traduzia para o português. E uma das ministrações daquela manhã foi sobre a oferta de Maria, do vaso de alabastro que se quebrou e trouxe aos pés de Jesus e colocou na presença do Senhor. E Deus começou a usar o missionário, e ele gritava no seu sermão: o que você tem para entregar para Jesus? O que você tem para entregar para Jesus? Diante da pergunta forte que se fazia, muitas pessoas começaram a sair dos lugares e vinham à frente e entregavam vultuosas somas de dinheiro, entregavam carros, motos, bicicletas, relógios, muitas coisas eram colocadas no altar. Quando o pastor viu aquilo, imediatamente 2 diáconos se posicionaram com uma toalha grande, e as pessoas continuaram trazendo as suas ofertas, e o pregador gritava: o que você vai dar para Jesus nesta manhã? E o menino começou a chorar no meio da igreja, e ele dizia: eu não tenho nada, eu não tenho absolutamente nada. E o pregador gritava: o que você vai dar para Jesus? E ele continuava dizendo: não temos nada para entregar. O que você tem para Jesus? E o menino chorava, e ele lembrou-se que naquela semana alguém dera para ele uma nota de 1 cruzeiro, o barão, pastor, o senhor lembra? Barãozinho. E ele pegou aquele barãozinho, e na escola ele gastou tudo com pirulito, porque os pirulitos vinham com os cabinhos, e perdoe se não é esse o nome, mas é o melhor que eu posso. Tinha uns cabinhos com um aviãozinho, e ele gostava, era o único brinquedo que ele podia ter. E ele lembrou que tinha torrado barão na escola, aí começou a chorar mais forte e disse: se eu soubesse que tu queria o meu barãozinho, eu não tinha comprado pirulito, me perdoa. E o pregador gritava: o que você vai dar para Jesus nesta manhã? E de repente o menino de 7 anos, 7 para 8 anos, lembrou-se da escola dominical, da professora Raimunda do Carmo. Lembrou-se que alguns domingos antes ela havia ensinado sobre a oferta da viúva pobre. E lembrou-se que quando esta senhora ensinou na escola dominical, ela dissera
que quando você não tem prata, ouro, dinheiro ou nenhum bem para entregar para Jesus, a sua melhor e maior oferta é a sua própria vida. Quando o menino se lembrou disso, ele sorriu. E entre lágrimas e sorrisos, ele correu para a frente do altar. E quando chegou na frente do altar, fez sinal para o diácono, achando que o menino trazia uma oferta, abaixou a toalha, o menino ergueu a perna para entrar dentro da toalha. O diácono empurrou, ele caiu assim, ajoelhado, e começou a chorar, dizendo: me perdoa por eu ter gasto barão, mas é que eu lembrei, Senhor Jesus, que a tia da escola dominical me ensinou que quando a gente não tem dinheiro, a nossa maior oferta é a nossa vida. Eu sei, diz o menino, que eu vou morrer. Eu escutei papai e mamãe dizer que eu vou morrer e o médico falar. Eu sei que a minha vida não vai durar muito, mas se ela te serve para alguma coisa, eu estou entregando ela para ti essa manhã. Deus tomou o pastor presidente da igreja, que num salto se colocou do lado de um menino, colocou a mão na cabeça e profetizou dizendo: eu aceito a oferta, e eu repreendo a enfermidade para a glória do meu nome. Uma semana depois, lá no bairro, os médicos vão começar uma nova terapia. Os pais estão preocupados e vão pedir oração na igreja do bairro. Deus toma, e me perdoem as pessoas de cor que aqui estão, uma negrinha cheia de Deus, chamada Irene Machado, vai até os pais e diz: não se preocupem, vosso filho fez uma oferta e eu aceitei. E eu repreendi o espírito de morte. Para resumir, para a gente ir embora, o menino cresceu. Com 13 anos ele começou a pregar. Com 15 anos ele era professor de escola dominical, líder de mocidade e auxiliar do trabalho. Com 19 anos casou e foi ordenado ao diaconato, assumindo a primeira congregação do ministério dele. Com 20 anos foi ordenado ao presbitério. Com 25 a evangelista. Com 28 anos ele foi ordenado a pastor. E hoje, 28 de agosto de 2016, com 37 anos, ele está aqui em São Mateus pregando e dizendo: o que você vai entregar para Jesus esta noite? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Deixa eu ver aonde está, deixa eu ver aonde está. Deixa eu ver aonde está quem tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos para entregar para ele esta noite. Eu espero você entregar. Mamagama yakamamahai mamarabakanda rabakala masuyaga uribikanda lamandara kalabashorebedekaya labaceia. Você pode glorificar mais do que isso. Você pode receber mais do que isso. Você pode se alegrar mais do que isso. Você pode adorar mais do que isso. Enquanto eu estou ministrando aqui, recebe a renovação do Espírito. Enquanto eu estou ministrando aqui, sinta as emoções da vida cristã. Enquanto eu estou ministrando aqui, volte a falar em línguas estranhas.
Amanahai, Alabaxé, Amarabaxai, Churibi. Alabaxore de Gagadai, Alabaxuia Gabahai, Rebagauerrai, Reocolomanai. O Espírito Santo quer saber aonde está aquela moça, aquele moço, aquele irmão, aquela irmã que hoje, ouvindo a voz de Deus, está dizendo: eu me coloco à disposição. O Espírito Santo quer saber aonde está você, que vai vir diante do altar e vai dizer para Deus: conta comigo, eu vou viver para ti. Conta comigo, porque eu quero ser usado por ti. Aonde está o moço, a moça, o irmão e a irmã, que virá diante do altar de Deus dizendo: eu me rendo. Alai, Buai Akoi, Mugibamando Gemamando Gevabamanagiovai, Migofandui Gamando Vasegando, Zegemendui Akamando Vadagai Akamandui Akamai, Sugiminiko Manigabado Gobo Tegebegeba Digobamagi Amanagasi, Kamandui Akamandri Akamandui Ai Akamandai Ai. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. O Senhor ainda está esperando você. Você que sonha com o ministério, você que quer ser pregador, você que deseja ir para as missões. O Espírito Santo preparou esta noite porque Ele está dizendo: venha se entregar para mim. Venha descobrir o que eu posso fazer através desse pão de cevada e desses 2 peixinhos. Venha colocar o que você tem nas minhas mãos. Eu estou acreditando nessas lágrimas. Eu estou acreditando nessa entrega. Aos pés da cruz me encontrei. O que tenho
coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Se for possível, todos em pé, todos em pé. E os momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, em ti desço. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, em ti desço. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, em ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, em ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, eu estou crendo que a minha boca foi profética esta noite. Eu estou crendo que a palavra que tu tinhas para esta noite é esta palavra. E eu estou vendo diante do teu altar muitos jovens que com lágrimas nos olhos estão dizendo: eu me rendo, eu me entrego, eu me coloco à tua disposição. 37 anos, 30 anos se passaram desde que eu me entreguei naquele altar, e em nenhum momento eu me arrependi daquilo que eu fiz. Hoje, uma vez mais, eu me rendo. Uma vez mais eu me coloco à disposição do teu reino.
Uma vez mais eu me digo: rendido a ti estou, a minha vida eu te dou. E eu estou acreditando na entrega que estas moças e moços estão fazendo diante do teu altar. E eu quero, ao final deste congresso, Senhor, ser um pouco ousado com o meu pedido para ti. Se for possível, se for do teu agrado, se for da tua vontade, e se realmente tu estás na minha boca através desta palavra, onde estiver alguém que com o coração sincero se rende, se entrega, se coloca à tua disposição, eu gostaria de pedir que o Senhor tomasse ele com a sua glória agora. Que o Senhor renovasse ele agora. Que o Senhor enchesse no teu espírito agora. Glória a Deus.